Pessoal, agora já é oficial. Congresso Nacional, para quê? O Lula não precisa disso, o STF não precisa disso. Só nós que estamos pagando caro para algo que não funciona. É isso que é a sensação do brasileiro. Deixa eu te explicar uma coisa. Você deve ter acompanhado aqui nos nossos editoriais o caso sobre a desoneração da folha. Lembra disso? Não? Vou refrescar sua memória. Existe um imposto, contribuição patronal previdenciária, chamada de CPP. Pois é, essa contribuição é um imposto caro que o empregador paga, é o patrão que paga. Mas, para tentar reduzir os impostos, eles criaram uma desoneração da folha, uma forma de você escolher como você pagava. Ou você paga em cima do salário do funcionário, ou você paga em cima da sua remuneração, ou seja, em cima do faturamento bruto da empresa. Aí a empresa observa, se tem muitos empregados ou se tem poucos empregados, a forma que ela opta pagar de maneira que saia mais barato. Assim, quem ganha é a população. Inclusive, também, as prefeituras ficaram revoltadas porque as prefeituras também têm que pagar a folha de pagamento dos funcionários, tem que pagar esse imposto que é da União, e sai mais caro para a prefeitura. Pois é, o Congresso Nacional, foi até do Efraim Filho a relatoria, deu esse projeto e prorrogou a desoneração da folha, ou seja, deu mais um fôlego, mais um tempo para os empresários e também para as prefeituras diminuírem esse imposto. Porque se tem uma coisa que tem no Brasil e é pesado, é imposto. Pois é. Então, aconteceu o seguinte. O Congresso aprovou a desoneração da folha. O Lula vetou, derrubou. Voltou para o Congresso. O Congresso derrubou o veto do Lula e falou: quem manda somos nós. Nós que fazemos lei. E de acordo com a nossa lei, não tem que pagar esse imposto da forma que vocês querem. É como o Congresso decidiu. Aí vem o Lula agora e fala: ah, é, mané? Eu tenho lá dentro o meu advogado. O Zanin. O Zanin, não o advogado do Lula, mas o ministro do STF agora, suspendeu os trechos da lei que prorrogou a desoneração. Ou seja, o Congresso derrubou o veto do Lula, mas o ex-advogado do Lula, agora ministro do STF, derrubou a derrubada do veto do Congresso. Complicado, né? Mas é isso que aconteceu. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. A decisão foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade 7633, da qual o Zanin foi sorteado relator. O ministro atendeu a pedido de quem? Da Advocacia Geral da União, do advogado da União, do presidente, para que o STF reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei 14.784, que prorrogaram a desoneração de setores da economia de municípios. O ministro considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado. Pois bem, o Lula ganhou essa aí na história e o Congresso Nacional, o Lira, nem o Pacheco devem estar muito felizes, não. Já foi um recado para eles: olha, não adianta, qualquer coisa que vocês derrubarem qualquer veto, eu tenho gente lá dentro do STF que vai me dar o ganho de causa. Pois é, o Brasil hoje é dominado, literalmente, pelo Lula e pelo STF. O Congresso é só para dar despesa mesmo, porque suas decisões ultimamente não valem de nada. Bora lá. Outra questão agora. Matéria da Jovem Pan. Oposição vê indicados de Lira perdendo força e planeja lançar candidato próprio. E eu acho que isso aqui é um erro. Você vai entender o porquê, eu vou te explicar. É o seguinte. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados é o Arthur Lira. O presidente da Câmara dos Deputados, em tese, deve ter muito poder. Ele tem muito poder.
Ele pode pautar o impeachment do Lula, ele pode travar as medidas provisórias do Lula. Vamos lá. Quando o Lula emite uma medida provisória ou manda um projeto de lei, o Lira fala, não vou pôr para frente. As medidas provisórias caducam, os projetos de lei do governo não andam. Então, o Lira tem poder para travar o Lula também. Sim, tem. É por isso que existem as emendas, para comprar o Lira, para que ele coloque as votações do Lula para andar. Pois é. Então, esse é o poder do presidente da Câmara dos Deputados. O Lira, que, quando eleito, recebeu o voto de 431 deputados. É muita gente no universo de 511 deputados, 513 deputados. É muita gente. Ou seja, quase 90% do Congresso votou no Lira, mostrando a força que o Lira tinha. Agora o Lira quer colocar um substituto. O ex-presidente do União Brasil, Elmar Nascimento. Só que o Lira tá fraco, não vai conseguir. E o Lula quer o quê? Lançar um candidato dele. A oposição viu que o Lira tá fraco, viu que o Lula também não tem força. Vai lançar o seu candidato próprio. O Congresso Nacional se prepara para escolher os novos substitutos dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo a apuração feita pelo repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, a oposição, sobretudo os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, disseram que não vão aguardar uma indicação do nome vinda de Lira. Há um entendimento de que é necessário lançar um nome, mas não necessariamente da legenda do Partido Liberal. Não necessariamente vai ser do PL. Mas vão lançar um nome. Só que aí é tudo que o Lula queria, né? Se oposição e Lira não estiverem juntos, o poder das emendas que está na mão do Lula vai escolher quem será o novo presidente da Câmara. Imagina o Lula com ministros do STF do seu lado, seus advogados lá, seus ex-ministros lá, seus ministros escolhidos lá. E o presidente da Câmara também escolhido pelo Lula. O do Senado já é escolhido pelo Lula. Pacheco vai substituir, provavelmente vai ser o Davi Alcolumbre. Então, vai estar todo mundo alinhado na mais lídima e pura vontade do Lula. Pois é, o que vai acontecer com o Brasil se isso acontecer? Dá descrença até de pensar, né? Mas tá bom. A única chance ainda, o único desespero, é que tem quem aposte que até uma forma de retaliação vão conseguir deixar a oposição emplacar um nome como presidente do Senado. O Senado deveria, com toda a força, focar no presidente do Senado. Pois é. Lembra que o Rogério Marinho quase ganhou, se não fosse as emendas que o Lula utilizou, o Rogério Marinho quase ganhou. Lembra disso? Pois é. Se o Rogério Marinho tivesse ganhado, pois é, hoje impeachment de ministro do STF sendo discutido. E aí ia ser muito mais tenso. Então, muita água pode passar por debaixo da ponte até lá. Vamos lá. Por falar em senadores bolsonaristas que podem definir o próximo presidente, entenda outra coisa. Eu já disse para vocês que o Congresso Nacional já não está tendo muita função porque o Lula manda e desmanda em tudo, junto com o STF. Eu acho que também o Congresso brasileiro vai mudar de lugar, não vai ser mais em Brasília. Vai ser em Washington. Por quê? Pois é. Vai ter um grupo grande de deputados bolsonaristas que vão para Washington acompanhar a oitiva do Elon Musk. Já de outro lado, a senadora Elisiane Gama e um monte de petistas vão para Washington para dizer que houve um ataque à democracia no 8 de janeiro e que o Elon Musk é mauzão. Agora, outros senadores, também bolsonaristas, também querem ir para os Estados Unidos por causa do Elon Musk. Ou seja, vai estar todo mundo lá, tá? Se eles fossem e a gente não tivesse que pagar o salário deles, podia ir todo mundo, né? Mas o problema é que eles vão, nós continuamos pagando o salário e ainda temos que pagar as despesas da viagem de todo mundo. Pois é.
Senadores bolsonaristas também querem viajar aos Estados Unidos para acompanhar as investigações do Congresso americano sobre as denúncias do empresário Elon Musk contra as ordens do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, senadores aliados de Jair Bolsonaro protocolaram um requerimento pedindo a criação de uma comissão temporária no Senado, composta por 11 integrantes para acompanhar as investigações sobre o caso. O requerimento precisa ser votado pelo plenário da Casa. No pedido, os senadores deixam claro que a criação do colegiado for aprovada, seu primeiro ato será uma viagem a Washington, capital dos Estados Unidos. Mas eu até me corrijo aqui. Nesse caso aqui, se for para acompanhar, para fazer um bom trabalho, até que dá para pagar, né? Até que nossos impostos vão servir para pagar. Afinal, a gente paga tanta coisa aí, tantos impostos. Se for para garantir a nossa liberdade de expressão, aí vale a pena, tá? Vamos lá. Outra questão. Já que a gente banca tanta viagem, teve uma outra viagem aí que a gente bancou também. A gente vive bancando viagem de todo mundo. Só a gente que é trouxa não viaja. Matéria do Metrópolis. Teve um fórum lá em Londres, onde foi gente do STF, também teve empresários alinhados ao Bolsonaro, empresários bolsonaristas. E o que chamou a atenção é que esse fórum aconteceu lá em Londres, pago com o nosso dinheiro. Só não tinha nenhum estrangeiro. Era todo mundo brasileiro, lá em Londres. Por que não fez aqui que era mais barato? Olha só, matéria do Igor Gadelha. Fórum com Moraes em Londres chama atenção por ausência de estrangeiros. Organizado por uma apoiadora do Bolsonaro. Estranho, né? Mas é verdade. O evento do primeiro Fórum Jurídico Brasil Ideias em Londres chamou atenção no Brasil, não só por ter a participação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, num evento organizado por uma bolsonarista, estranho, né? Mas também chamou atenção porque não tinha qualquer estrangeiro na lista de palestrantes. O evento é organizado pelo Grupo Voto, que tem como presidente a cientista política Karin Misculin. Ela ganhou notoriedade nacional em 2022 por ter promovido um almoço de Bolsonaro com 135 empresários em São Paulo, às vésperas da campanha eleitoral. O fórum começou na quarta-feira com uma noite em homenagem e segue até sexta-feira. Na lista de palestrantes estão diversos ministros do STF. Além de Alexandre de Moraes, participam do evento os ministros Dias Toffoli, também Gilmar Mendes. A lista de palestrantes tem ainda diversos integrantes do governo Lula, entre eles o Lewandowski, Jorge Messias, que é da AGU, Alexandre Silveira, que é de Minas e Energia, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues Passos, enfim. Tudo com palestrantes brasileiros, bancados com dinheiro público em Londres. Pois é, nós pagamos isso tudo. Mas o que chamou atenção não foi só o fato de ter um evento só de brasileiro em Londres, pago com o nosso dinheiro, não. É o fato que a imprensa também foi barrada. Pois é, a imprensa não pôde participar desse evento. Evento com ministros do STF em Londres barrou a imprensa. Normal numa democracia. Olha, pra que imprensa? Imprensa só incomoda, não é? Antes das redes sociais, era só barrar a imprensa. Éramos felizes e não sabíamos, não é? Agora tem as redes sociais e esse povo chato que fica falando da gente. Pelo menos 10 autoridades do judiciário brasileiro, incluindo 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e também ministros do governo Lula, o chefe da Polícia Federal, integrantes do Legislativo, até o Michel Temer estava lá. Participaram nessa quinta-feira em Londres do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Os jornalistas foram impedidos de acompanhar o encontro, segundo a Folha de São Paulo. Que bom, né, Folha de São Paulo? Vocês não tiveram que trabalhar? Que coisa boa, né? E aí teve um momento que chamou atenção. Por quê? Porque perguntaram ao Alexandre de Moraes se ele podia dar uma entrevista para a imprensa e falar um pouco até do caso Elon Musk. Sabe de quem eu estou falando, né? Pois é, o Elon não quis falar, não. Nem a pau, Juvenal. Pois é, nem a pau. Diz Alexandre de Moraes sobre dar entrevista após seminário em Londres. Alvos de ataques do bilionário Elon Musk, Alexandre de Moraes participa do seminário jurídico em Londres e diz que não falará com a imprensa. Jornalistas foram impedidos, inclusive, de acompanhar o evento.
E aí, o momento que chamou atenção foi esse aqui. Indagados pelos repórteres se atenderia aos jornalistas no final do evento, Moraes limitou-se a dizer: nem a pau. Além dele, outros ministros do Supremo participaram do seminário. São Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Os jornalistas não puderam sequer permanecer no mesmo andar que ocorre o evento no Hotel Península, um dos mais luxuosos de Londres. Só para lembrar, a gente paga, tá? Segundo o grupo Voto, o fórum é um evento privado. Tá bom, tá certo. Esperamos que não tenha saído dos nossos bolsos, então, né? O fórum falou que o evento é privado. Tá. Será que as viagens dos ministros, do Lula e os ministros do STF também foram privadas? Espero que sim. Se foi sim, aí eu peço desculpas e lavo minha boca. Se foi não, foi eu que paguei. Então, eu acho um absurdo tudo isso aí, tá bom? Vamos lá. Hoje mais cedo, segundo uma nota do IBGE que eu li para vocês, teve uma matéria que disse que o índice de pobreza caiu aos patamares mais baixos, que o governo Lula está batendo um bolão. Que, inclusive, desde 2012, a população brasileira não se sente tão bem, tão rica. E aí tem hora que eu bugo meu tic-tac. Eu não sou um cara muito inteligente para entender esse tipo de coisa não, gente. Porque numa hora eu leio uma coisa e na outra vem uma matéria dessa aqui, dizendo que a insegurança alimentar no Brasil atingiu 27,6% dos domicílios brasileiros e 64 milhões de pessoas. Ou seja, representa que quase 30% dos domicílios brasileiros, cerca de 64 milhões de pessoas, têm medo de não ter o que comer no outro dia. Mas e afinal? Estamos mais rico ou estamos mais pobre? Entendi, gente. É porque a gente não presta atenção. A gente está mais rico, mas é porque a gente está muito gordo. Aí a gente não come direito. É isso? Eu tô até meio gordinho mesmo. Pois é, pessoal, ironia à parte. Assim, a série de matérias que a gente noticia para vocês, que a gente vê para vocês, é um bando de informação desencontrada quanto à economia. Sabe, o IBGE diz uma coisa, o mercado diz outra, um estudo de uma ONG diz outra, cada um diz uma coisa. Parece uma coxa de retalho que ninguém sabe, afinal, quem foi que doou a peça para esse Frankenstein, né? Então, infelizmente, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Projeto econômico bem definido não existe no governo Lula. O único projeto econômico do governo Lula é cobrar mais, taxar mais, te enfiar mais imposto. Matéria do 55 Invest. Governo Lula propõe imposto do pecado. E taxação deve atingir cigarros, bebidas e até veículos. Um pacotão de novos impostos deve pesar no bolso do contribuinte brasileiro. O governo Lula apresentou uma proposta de reforma tributária que inclui a criação do chamado imposto do pecado. O texto conta com o aval dos estados. Pois é, até os estados ferrando o brasileiro, né? Se concretizada, essa taxação passará a ser aplicada sobre produtos como cigarro, bebida alcoólica, bebida todas como açucaradas, Coca-Cola, seu refrigerante, seu suquinho da Del Valle, seu suquinho aí enlatado, tudo isso vai ficar mais caro. Veículo também, tá? Sei que tá pensando em comprar seu carrinho próprio, veículo é pecado, não vai poder. Enquadradas como poluente, tá? Você só vai poder comprar mais barato o carro elétrico, que já tem o seu imposto próprio. Também na extração de minério, de ferro, de petróleo, de gás natural. Pois é, imposto é para deixar mais caro, não importa o quê. Quando eu ouço a palavra imposto, me dá asco. Pois é, imposto não é uma palavra muito boa, não. E o duro é que esse governo gosta do tal do imposto. Outro ponto também. Matéria também do 55 Invest, que é focada aqui em economia e investimentos. A reforma tributária do Lula põe fim em isenção sobre compras de até $50. Todas, sem exceção, serão taxadas. As transações de compra de produtos e serviços realizados através de plataformas digitais serão sujeitas à tributação pelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, a partir de 2026, conforme previsto na reforma tributária projetada pelo governo federal Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a Janja falou que o imposto não era pra gente, era pras empresas.
Que maldade, a Janja nos enganou? Ou será? Não, já sei. A Janja só se equivocou, tá? Só se equivocou. Na verdade, as empresas vão pagar isso e como as empresas são boazinhas, elas não vão repassar esse dinheiro pra gente, não. Elas vão arcar com prejuízo sozinhas. Vai, acredita nisso, pra você ver onde que você vai parar, né? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado nosso editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Esperamos que amanhã a gente possa voltar com um conteúdo bom para você aqui, tá bom? Lembrando a vocês que quando a gente traz os nossos conteúdos aqui, é para poder bater um papo sério sobre o que está acontecendo no nosso Brasil, às vezes com as nossas opiniões pessoais. Enfim, às vezes se você não concorda com algum ponto de vista meu, como por exemplo, eu detesto imposto, mas pode ser que você goste. Eu não quero mudar a sua opinião e fazer que você deteste o imposto. Eu só quero que você saiba que se você detesta imposto assim como eu, você não está sozinho, tem mais gente que também detesta imposto e acha um abuso o imposto para bancar luxo de ministros, luxo de presidente, de deputados e de tudo mais. Então, se você pensa como eu, é só para você saber que você não está sozinho nessa, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.